Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula e tenho a notícia para dar para vocês que esta é a última aula teórica desta playlist de funções vetoriais. Teria mais assuntos para falar, mas eu acho que o básico do necessário mesmo sobre funções vetoriais eu consigo contemplar nessas 12 aulas, contando com essa desta playlist, e ainda terá uma aula 13 e uma aula 14, que, como sempre faço em todas as minhas playlists, são exercícios de fixação do assunto. Então, nessa aula, como eu já falei no final da aula anterior, a gente vai trabalhar com um pouco de aspecto físico, mas de certa forma já conhecido por vocês. Desde o ensino médio, a gente trabalha, no ensino médio a gente trabalha com espaço, velocidade e aceleração, né, que vai ser o foco principal aqui da minha aula, dessa gravação. Só que quando a gente entra no ensino superior, né, a gente trabalha velocidade, espaço, aceleração no ensino médio. Quando nós vamos para o ensino superior, a gente acaba vendo nos cursos de cálculo, ou até em física 1 mesmo, que dado uma função espaço, a derivada do espaço é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, ou seja, a derivada segunda do espaço é a aceleração. E aqui a gente também vai ver a mesma definição, só que o nosso mundo adaptado a funções vetoriais. Então, a ideia é, todas as contas que eu faço, por exemplo, para a função de uma única variável, eu posso repetir as ideias físicas para as funções vetoriais. Então, é apenas para apresentar alguns exemplos para vocês, para vocês perceberem que tem como trabalhar problemas físicos dessa natureza para funções vetoriais também. Então, primeira coisa que vai aparecer aí para vocês é exatamente o que a gente precisa supor que, a partir de agora, nesta aula, a minha função R de t, ela não é apenas uma função vetorial, mas ela é uma função que descreve o movimento de uma partícula e o seu vetor posição no instante R de t, R de t. O que eu quero dizer? A minha função vetorial R de t agora, ela não é apenas uma função que tem uma curva qualquer de todas as 11 aulas que a gente viu até agora. Ela é uma função vetorial que descreve a trajetória de uma partícula no instante t. Aqui eu coloquei uma trajetória no espaço, mas pode ser uma trajetória no plano também. Tem alguns exemplos que, inclusive, a gente vai ver, são trajetórias no plano. Então, a R de t, cujo gráfico, ou seja, a parametrização é uma curva, esta curva descreve a trajetória de uma partícula movendo no instante t. Por esse motivo que desde o começo do curso, dessa playlist, de funções vetoriais, a gente trabalha com R de t e não R de x. Porque, geralmente, os problemas físicos são muito comumente usados essas funções vetoriais. Como eu falei no final da aula anterior, por exemplo, as leis de Kepler, né, são determinadas através dessas funções vetoriais, né, existe uma construção matemática para se chegar nas leis de Kepler, né, de gravitação universal, a partir de funções vetoriais. Então, esse geralmente é R de t, justamente porque t para nós agora é tempo, é instante. Então, tem alguns problemas físicos que, por exemplo, se você pega t negativo, não faz muito sentido. Para efeitos matemáticos, às vezes um t negativo faz sentido, para efeitos físicos, não, ok? Isso, então, depende muito do problema físico atrelado ao problema matemático. Bom, primeira definição que vocês provavelmente já devem ter lido é, se eu tenho uma função R de t que descreve a trajetória, o espaço, né, o espaço percorrido, então o V de t, que é a derivada, determina quem? Determina a velocidade no instante t. Como que nós calculamos? Aí, no caso, pessoal, é um vetor velocidade, tá? Porque se eu tenho R de t como sendo uma função vetorial do tipo f, g e h, tá? A R' é o f', g', h'. Lembrando que f, g e h são aquelas entradas, as funções componentes, tá? Então, no caso, é um vetor velocidade, aonde o vetor velocidade é, na verdade, o vetor tangente à curva, né? A gente vai ver que as aulas anteriores casam com a parte física aqui também. E como que nós determinamos o que a gente chama de velocidade escalar? A velocidade escalar é a norma da velocidade, né? Digamos assim, é a magnitude do vetor velocidade, é o comprimento do vetor velocidade. Por definição, a velocidade escalar é a norma do vetor velocidade. Só que antes da gente chegar nisso, para que faça um pouco de sentido, por que a velocidade, aqui não é vetor velocidade, agora estou falando velocidade escalar. Escalar, sinônimo de número, tá? A gente usa, por exemplo, produto escalar lá em VGA, né, em vetores de geometria analítica, é o produto entre dois vetores, cujo resultado dá um número.
A velocidade escalar é a norma do vetor velocidade. Mas por que isso é a norma do vetor velocidade? Aqui tem uma explicação para essas... Tem 4 itens que explicam essa ideia. A primeira ideia desse item é o seguinte. Eu peguei essa S, a minha 1 aqui. Isso daqui é aquela função comprimento de arco da aula 10, desta playlist, tá? Se você for lá na aula 10, tem uma aula chamada função comprimento de arco, ok? E isso daqui é a função comprimento de arco. Ela calcula o comprimento do arco que vai do instante t igual a até um certo instante t. Então, a gente aprendeu lá na aula de comprimento de arco, que aí no caso seria a aula 9, que para calcular um comprimento de um arco, era a integral de A até B da norma do R' de T, ok? A função comprimento de arco, que está na aula 10, é uma função dada por uma integral, onde a variável da função S, que é comprimento de arco, está lá no intervalo de integração, a variável da função comprimento de arco, e esta S de T, ela calcula, por exemplo, se eu tenho uma curva C, vou colocar alguns detalhes aqui, e o ponto A é onde ela começa, que a integral de A até T, eu vou fazer de outra cor de propósito, a minha função S de T para esse T aqui, calculo o comprimento desse arco vermelho. Então, o meu T varia de A até, vamos supor, se a extremidade da curva fosse um B, eu teria o comprimento da curva toda, a integral de A até B. Bom, isso daqui é lá da aula, como eu falei, desta playlist, aula 10, função comprimento de arco. O que é a derivada de uma função comprimento de arco? O que é a derivada de uma função dada por uma integral? Pessoal, se vocês repararam, a S' de T é a norma do R' de T. Espera lá. Professor, da onde que saiu isso daqui? Pessoal, isso aqui é Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Quando você tem uma função dada por uma integral, aqui não importa quem é a função que está sendo integrada, lógico, essa função ela precisa ser constante, não, ela precisa ser contínua no intervalo de integração. Isso é uma exigência do Teorema Fundamental do Cálculo, ok? Esta função aqui, que está aqui dentro do meu intervalo de integração, quando eu derivo a função dada por uma integral, a derivada dá o cara que está aqui dentro. Isso aqui é Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Se você não sabe o que eu estou falando agora, o que eu vou pedir para você? Pausa esse vídeo, vai lá na minha playlist de integrais definidas e Teorema Fundamental do Cálculo. Na aula 6, está até marcado aqui, na aula 6 desta playlist que eu acabei de falar, integrais definidas e Teorema Fundamental do Cálculo, aula 6, eu explico exatamente o que eu fiz aqui nesse item 2, tá certo? É o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, aplicado a essa função comprimento de arco. Moral da história, quando você pega uma função comprimento de arco e você deriva ela, você vai obter exatamente o cara que está no integrando. Troca o U por T, porque aqui no caso nós temos que ter compatibilidade de variável. Aqui eu troco o U por T, porque eu não quero confundir o T daqui com um T daqui, porque o cara da variável aqui da integração não tem nada a ver com o intervalo de integração, ok? São coisas de playlists anteriores, de aulas anteriores dessa mesma playlist que eu estou lidando neste 1 e 2 aqui. Bom, o que eu quero fazer aqui agora? Entendido esses dois itens, S' de T, por causa de 1, é a norma do R' de T. E, ao mesmo tempo, eu posso escrever S' de T como sendo ds sobre dt. Pessoal, ds sobre dt é só escrever a derivada de S em relação a t, aquela notação de Leibniz, tá? Eu só escrevi S' de t, ao invés de escrever como S' de t, eu escrevi como ds dt. O que é esse 4? Pessoal, esse 4 está falando que norma de R' de t é igual a S' de t, e S' de t é a mesma coisa que ds dt. Bom, desta última igualdade, a norma de R' de t é ds dt, porque afinal de contas isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então esse último é igual a esse daqui, certo? Então a norma de R' de t é igual a ds dt. Só que se R' de t é v de t, então a norma de R' de t é a norma de v de t. Portanto, o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Chegar nesta conclusão. Eu queria essa anotação porque eu acho que fica mais fácil para explicar. O que é a norma da velocidade? É a taxa de variação derivada do espaço em relação ao tempo.
é a magnitude, é o quanto você calculou de velocidade naquele instante do espaço em relação ao tempo, né? Então, é aí onde entra a definição, tá? Já pegando aqui a próxima definição, que o número real norma de V de t determina a velocidade escalar da partícula no instante igual a t. Então, a norma da velocidade, ela calcula a velocidade escalar, porque a norma da velocidade, de acordo com aquelas contas 1, 2, 3 e 4, ela é a taxa do espaço em relação ao tempo, ok? Eu não estou definindo a velocidade, e sim a norma da velocidade, é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, é o espaço que eu percorri em relação ao tempo, ok? Isso é chamado de velocidade escalar. E como a gente já bem sabe, dada a função vetorial velocidade, se a função vetorial velocidade, v de t, descreve a velocidade, então a derivada da velocidade determina o vetor aceleração. Ou seja, r de t descreve o espaço, r' de t é a velocidade e r duas linhas de t é a aceleração. R' eu estou chamando de v de t agora, por uma questão física, v de t, e r duas linhas de t eu estou chamando de a de t por uma questão física de lembrar o vetor aceleração. Ok? Bom, bora fazer exemplos simples disso daqui. Aqui está o primeiro exemplo já, inclusive. O vetor posição de um objeto em movimento no plano é dado por esta função vetorial, t ao cubo, t ao quadrado. Pessoal, um exercício bem simples para a gente tentar entender tanto a parte teórica que eu acabei de explicar, quanto a parte geométrica de aulas anteriores. Determine a velocidade escalar e a aceleração no instante t igual a 1. Bom, tecnicamente é pegar r de t, derivar uma vez, derivar duas vezes e calcular a norma da derivada no instante t igual a 1. Então, isso aqui não tem muito segredo. Bora lá. R de t é igual a t ao cubo e t ao quadrado. Esse aqui foi o que o exercício deu. Bora determinar quem é a velocidade. A velocidade é o r. Aqui eu estou fazendo para todo o t. Depois a gente calcula no t igual a 1, que foi o que o exercício pediu, tá? Dá 3t ao quadrado e 2t. Esse aqui é o vetor velocidade. Fechou? A aceleração, você pode colocar como v' de t ou r duas linhas de t, aí fica a gosto do freguês aí. Isso aqui vai dar 6t e 2. Ou seja, a entrada j do vetor aceleração vai ser sempre constante igual a 2. Ok? No instante t igual a 1, que foi o que o exercício pediu, no instante t igual a 1, o que a gente vai ter? Temos o quê? Quem é v de 1? Bom, uma conta simples, a gente sabe que o v de 1 vai dar 3 vezes 1, 2 vezes 1. Então, o v de 1 é o vetor 3, 2. Esse é o vetor velocidade. No instante t igual a 1. A norma do vetor velocidade é a velocidade escalar no instante t igual a 1. Então, agora, pelo exemplo, começa a ficar claro a parte, digamos, teórica que a gente acabou de explicar. Então, ó, vamos lá. A norma de v de 1, que é a velocidade escalar no instante t igual a 1, é igual a raiz de 3 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Que nesse caso aqui vai ser raiz de 13, né? 9 mais 4, 13. Pessoal, aqui, por ser uma aula mais matemática e não física, eu não estou lidando com lançamento, projétil, enfim, essas coisas do tipo, eu não estou me preocupando com as unidades de medida, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um R de t, que no caso é o R de t, que descreve a trajetória, o espaço, né, percorrido, for metros, então aí é metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então, eu não estou me preocupando com as unidades de medida, tá? Nesses problemas aqui. Estou me preocupando apenas com os cálculos propriamente falando. Esse aqui, então, é o vetor velocidade, essa daqui é a velocidade em escalar, e, por fim, foi o que o exercício pediu, a aceleração, todas no instante t igual a 1. A aceleração, então, vai dar o vetor 6 e 2, ok? Acabou o nosso problema, porque o que o exercício pediu foi a velocidade escalar e a aceleração no instante t igual a 1. Então, eu calculei o v de 1, a norma do v de 1 e o a de 1, ok? Só que é o seguinte, eu vou dar uma interpretação geométrica para isso. O exercício não pediu, mas eu vou mostrar quem que é o r de 1 também, a posição no instante 1, ó. Então, uma observação. O exercício acabou aqui, tá? Uma observação. Quando t é igual a 1, quem é o r de 1? O r de 1 é o vetor posição. O vetor posição
dá o ponto 1, 1. Ok? E aí é onde vai entrar agora a minha interpretação geométrica. Eu vou dar foco para esse cara, esse e esse daqui. Ok? Esses três caras aqui. Aqui está a minha interpretação geométrica do problema e eu vou identificar bem quem é quem. Esta daqui é a curva C, que está em preto, parametrizada pela função vetorial R de t. Para cada ponto que eu tenho nesta curva que está em preto aqui, ele é um R de alguém. Esse cara eu não desenhei de propósito aqui, ó. Eu vou fazer ele aqui agora, ó. Esse vetor, que inclusive eu vou fazer só pontilhado, porque não me interessa ele. Ó, esse vetor que está pontilhado aqui, ó. Esse cara que eu fiz pontilhado é o R de 1, é o vetor posição. Porque é o vetor uma unidade em X, uma unidade em Y. Vocês se lembram lá da aula de parametrização que para descrever a curva, independente se é trajetória de partícula ou não, para descrever a curva, a gente descreve a curva a partir das extremidades, dos vetores R de t. O R de 1 dá esse ponto aqui, a extremidade do vetor dá esse ponto, ok? E aqui agora eu quero fazer uma coisa com vocês, ó. Dá uma olhada nesse vetor que está em azul. Qual é a extremidade dele? Esse vetor que está em azul, ó, aqui em X, ele ficou um pouquinho torto, tá, gente? Mas a ideia é aqui, ó, 4. E aqui, ó, 3. Aí você fala assim, esse aqui então é o vetor 4, 3. Não, ele não é o vetor 4, 3. Sabe por quê? Porque ele começou do 1. Se ele começou do 1, quantas unidades eu andei aqui? 1, 2, 3. Então é o vetor 3. Quantas unidades eu subi aqui? 1, 2. Se eu subir 2 unidades aqui, então esse vetor é o vetor 3, 2. A partir deste ponto, 1, 1, ele é o vetor 3, 2. Mas, cadê? Quem é meu vetor 3, 2? Ele é o meu vetor velocidade. O vetor 3, 2 é o vetor velocidade. Ou seja, esse cara que está em azul é o meu V de 1. É o vetor velocidade. Afinal de contas, por que ele é tangente? Porque, olha só, eu desenhei a curva aqui, na verdade, fiz no GeoGebra, né? Desenhei a curva aqui, ó, e coloquei o vetor, e eu fiz exatamente o vetor 3, 2 a partir do ponto 1, 1. Ele deu o vetor tangente. Por que ele deu o vetor tangente? Justamente porque esse vetor, a velocidade, é a derivada do espaço. Em termos matemáticos, este vetor é o R' desta curva. E a gente aprendeu que a R' é o vetor tangente. Então, a derivada é tangente, a velocidade é tangente. Então, a velocidade ela é interpretada como vetor tangente. O comprimento deste vetor é justamente a velocidade no instante t. Mas o vetor velocidade, ele é o vetor que tem posição 3, 2. Se eu mudo de instante, eu vou ter outro vetor tangente, a velocidade está mudando. Por quê? Porque também existe uma aceleração. Já adiantando, esse aqui também é o vetor aceleração no ponto 1. Acho que está claro de ver aqui, ó. Fazer uma bolinha aqui na ponta. Fica claro vocês perceberem, ó, que vai morrer aqui no 7, tá? E também no 3. Também aqui no 3, ó. E não é muito difícil de ver, porque se você está aqui no ponto 1, 1, você vai andar para chegar em 7, 6 unidades em X e 2 unidades em Y, que é justamente o vetor velocidade. 6, 2. Vetor, perdão, agora é aceleração. Tá certo? Então, essa daqui é a interpretação geométrica física do nosso problema. Tá certo? A aceleração, ela, no caso, é representada por esse vetor. Aqui eu tenho o vetor velocidade, que é tangente, pois, afinal de contas, a velocidade, ela é a derivada da curva do espaço. Perfeito? Bom, partiu exemplo 2. Até coloquei aqui. Eu tenho uma partícula que está se movendo nessa posição inicial, movendo-se, né? Esse R de 0 é o instante t igual a 0. R de 0 quer dizer que eu tenho o vetor 1, 0, 0, então ela tem uma curva maluca, tá certo? E no instante t igual a 0, ela está posicionada no ponto x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, porque lembrando que a gente pega a extremidade do vetor. O vetor 1, 0, 0, ok? E a velocidade inicial é dada por esse vetor, 1 menos 1 e 1. Aí eu coloquei em formas de IJK, para a gente poder dar uma relembrada e uma diferenciada. A aceleração no instante t qualquer
é 4t, 6t e 1, tá? Em forma de IJK também. Eu quero a velocidade e a posição no instante t. Agora entra na mesma ideia que vocês já sabem lá dos cursos de Física 1, só que adaptado a funções vetoriais. Bom, a gente sabe que a gente tem o R de 0 e o V de 0. Quem que eu quero? E o A de t. Eu quero o V de t e o R de t. Então, eu quero... O meu exercício está pedindo para eu determinar quem é V de t e quem é R de t. É isso que o meu exercício está pedindo para eu fazer. Bom, se eu tenho aceleração, determinar a velocidade é simples. Se o R' da velocidade e velocidade, a derivada da aceleração, então quer dizer que a integral da aceleração dá V e a integral da V dá R. Então agora é um processo inverso do que a gente acabou de fazer. Só que nós vamos entrar em integrais de funções vetoriais. Aí tem aquela história do vetor de constante, tá certo? E como eu tenho posição inicial e velocidade inicial, o vetor de constante é um vetor específico. Por isso que é importante lembrar que é um vetor de constante lá naquela aula de integral. Ok? Então vamos lá. Como? Fazendo aqui agora. Como? Deixa eu posicionar aqui. Como o V' de t é A de t, então, todo mundo há de concordar comigo que a V de t é igual à integral de A de t dt. Pode ver que é sem intervalo, né? Porque eu estou querendo determinar quem é a função, quem é o vetor velocidade, a função vetorial que determina o vetor velocidade. Quem que é o A de t? O exercício deu, tá? Para quem não se lembra, ó, eu vou até, inclusive, trabalhar nessa notação de IJK para tentar treinar vocês mais um pouco nessa notação, tá? Eu acho que, inclusive, em problemas físicos é até mais prático. Eu acho, particularmente, quando eu tenho problemas físicos e eu estou usando função vetorial, eu prefiro o IJK do que aquela em forma de colchete, tá certo? Mas, enfim, isso aí é gosto. 4t, 6t e 1, né? Então, fica aqui 4t e mais 6tj mais 1 vezes k, tudo isso dt, ok? Essa é a nossa integral. Bom, aqui fica claro que 4t i é integral em i, vai dar 4t ao quadrado sobre 2, então vai dar 2t ao quadrado i, mais, aqui a integral vai dar 6t ao quadrado sobre 2, então vai dar 3t ao quadrado j, mais t vezes k. Aqui eu coloquei 1 justamente para vocês enxergarem que a integral de 1 é t, tá? Porque eu estou integrando em relação a t, mais c, lembrando que esse c, ele é um vetor de constantes. Ok? E aí que está a questão, pessoal. A velocidade em qualquer instante t, se eu tenho uma velocidade inicial, esse vetor de constantes ele é um vetor específico. Por quê? O exercício deu uma velocidade inicial, um V0. Então, não é para qualquer constante. A minha velocidade inicial, se ela tem dada por esse vetor aí, né, que no caso é o 1 menos 1 e 1, então, necessariamente, essa minha constante, ela não é uma constante qualquer, uma vez que eu tenho uma velocidade inicial já estipulada, ok? Se eu tenho uma velocidade inicial já estipulada, eu preciso determinar o C. Então, como determinar o vetor de constante C? Aqui eu faço dessa forma, mas tem hora que dá para fazer mais rápido, tá? Então, eu vou fazer ele primeiro no passo a passo. O que eu faço? O exercício me deu que o V de 0 é I menos J mais K. Ok? É I menos J mais K. E, ao mesmo tempo, você sabe que o V de 0, veja bem, se essa é a sua V de t, o V de 0 vai ser quem? 2 vezes 0 ao quadrado, I, mais 3 vezes 0 ao quadrado, J, mais 0 vezes K, mais C. Certo? Bom, isso é igual a isso. Moral da história, a gente acabou de chegar que o meu C é o vetor, ó, aqui deu 0, né? Então, V de 0 deu C, que deu 0, que deu 0, que deu 0. Então, C é igual a V de 0, e isso é V de 0 também. Moral da história, C é igual a I menos J mais K. Ok? Se você quiser, pode deixar desse jeito aqui também, ó. 1, menos 1 e 1.
Como eu falei para você, é gosto do freguês. Isso aí vai muito do problema. Logo, quem é a minha V de T? A V de T, quando o meu V de zero é isso, tem que ser substituído por esta constante nesse meu problema. Ok? Porque, afinal de contas, quando for V de zero, vai dar exatamente aqui. Tá claro? Então, isso daí, essa é a importância, tá? Vou até reforçar. Por que é preciso determinar o C? Porque agora eu determinei o V de T, e aqui não pode ser uma constante qualquer, porque no instante T igual a zero, aqui vai sumir, aqui vai sumir, aqui vai sumir, e o exercício fala que no instante T igual a zero é esse cara. Então, quando eu substituir na fórmula geral do V de T por zero, tem que dar quem? Tem que dar 1, menos 1 e 1. Entenderam a ideia? Então, logo, o V de T, agora sim acabou o problema para o V de T. Ele vai ser 2T ao quadrado I. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar em forma de vetor que a gente acaba mais rápido, tá? 2T ao quadrado, 3T ao quadrado, T mais o vetor 1, menos 1 e 1. Ou seja, juntando esses dois vetores, pessoal, era só para vocês enxergarem melhor, tá? Que eu coloquei desse jeito. Vai dar o vetor 2t ao quadrado mais 1, 3t ao quadrado menos 1 e t mais 1. Pronto. Primeira parte do exercício está resolvida. Vê como que fica claro agora, ó. Quem é a V de T? A V de T é essa, porque quando você derivar isso daqui, vai dar exatamente este cara aqui, vai dar exatamente esse cara. Não é difícil de ver, ó. 2t ao quadrado mais 1. Qual que é a derivada? Dá 4t, que é 0, 6t e 1. 4t, 6t e 1. E, ao mesmo tempo, v de 0 é 1 menos 1 e 1, porque quando t é 0, dá 0, 0, 0, sobrando apenas o 1, menos 1 e 1. Então, até agora, bateu tudo. A mesma ideia agora a gente faz isso para quem? Para determinar quem é R de t, integrando esse cara aqui. Como? Segunda parte. R linha de t é igual a v de t, né? Então, agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez para obter o v, a partir do v para obter o r. Então, para eu obter o r de t, o que eu faço? Eu faço a integral do v de t dt. Eu, particularmente, aqui agora, eu vou fazer dentro desses colchetinhos aqui, porque esse aqui eu fiz separado no IJK. Né? Eu falei que eu prefiro assim, mas esse daqui eu resolvi fazer dentro do símbolo que eu venho trabalhando, porque aí você decide qual que você acha que é melhor para você, ou se para você também é indiferente. Então, aqui vai dar 2t ao quadrado mais 1, 3t ao quadrado menos 1 e t mais 1 dt. Quanto que vai dar essa conta aqui? Pessoal, essa conta não é uma conta muito difícil. Isso aqui vai dar, ó, cuidado aqui agora, que eu estou integrando, tá? Então, não derivando. 2t ao cubo sobre 3, então dá 2 terços de t ao cubo mais t. 3t ao quadrado menos 1, então vai dar 3t ao cubo sobre 3, corta o 3, vírgula, né? Não esquece da vírgula, vai dar t ao cubo menos t, que a derivada, a integral de 1 é t. E aqui vai dar t ao quadrado sobre 2, mais t, mais um d. Eu vou chamar de d para não chamar de c, porque aqui em cima eu chamei o C um vetor de constante. Não é o mesmo vetor de constante. Esse aqui agora é o vetor de constante do espaço. A gente precisa determinar também quem é esse vetor constante do espaço. Por quê? Porque ele deu uma posição inicial. Então, quando eu substituir nesta fórmula geral o t por zero, tem que dar exatamente o ponto 1, 0, 0. Pois é a posição inicial do nosso problema. Então, vamos determinar quem é o C, tá? Como determinar, o C não, né? Agora é D. Como determinar o vetor constante, lembrando que é vetor isso, tá? Como determinar o vetor constante D. É a mesma história. Você vai calcular o R de zero. O R de zero, o exercício deu que era 1, 0, 0. Substituindo o zero nesta fórmula que a gente acabou de encontrar, o R de zero vai ser... Pessoal, vou pôr direto, tá? Eu acho que vocês têm condição de entender que a primeira entrada dá 0, a segunda entrada dá 0, a terceira entrada dá 0. É só pensar 2 terços de 0 ao cubo mais 0, dá 0. Lembrando que eu estou substituindo agora a expressão aqui.
Tudo isso mais D. Lembrando que D não é um número. Ó, eu não coloquei aqui, agora eu vou colocar para vocês. Eu estava falando, não estava aparecendo. Aqui, ó, deixa eu tentar colocar os dois juntos. Isso. Primeiro, isso aqui foi o que o exercício deu. Segundo, eu substituí na fórmula que a gente encontrou até aqui, inclusive com o vetor D, substituir por zero. Então, ó, 2 terços zero ao cubo mais zero dá zero, t ao cubo menos zero, zero ao cubo menos zero dá zero, zero ao quadrado sobre 2 mais zero dá zero, mais o D. Lembrando que esse D é um vetor de constantes. O que que a gente conclui disso daqui? A gente conclui que o nosso D, né, um 6 somente C, o D, ele é o vetor 1, 0, 0. E, portanto, para acabar esse problema, só tem mais um. Para a gente encerrar a aula, é mais rapidinho o outro. Portanto, tem uma interpretação física bacana. O R de T, pessoal, veja bem, o R de T, ele era aquele cara que a gente tinha obtido anteriormente. Eu vou copiar aqui, tá? 2 terços de T ao cubo mais T, T ao cubo menos T, T ao quadrado sobre 2 mais T, mais o vetor 1, 0, 0, né? Para quem não sabe de onde que eu estou fazendo isso, ó, eu voltei aqui. O nosso problema, só substituir o D pelo cara que eu encontrei, e agora, para finalizar o nosso problema, eu vou somar esses dois vetores. Então, na primeira entrada vai entrar esse 1, vai ficar 2 terços de T ao cubo mais T, mais 1, e nas outras permanecem porque eu estou somando apenas 0. Ok? E Zé Fini nesse problema. Por fim, para a gente encerrar nossa aula de aplicações à física. Peguei agora um objeto de massa m, então deu uma mudada aí, mas vocês vão perceber que vai ter aceleração envolvida no nosso problema, e a ideia é a mesma. Um objeto de massa m que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante, né? E aí, velocidade angular a gente chama de ômega, geralmente. Ele tem essa posição aí. O vetor posição é dado por S de t. Eu chamei de S de t, poderia ter chamado de R de t, tá? Só mudei a letra para um sentido de ser espaço. E ele quer que determine quem é a força que age sobre o objeto. Qual é essa força? Então, você tem um objeto que está em movimento circular com velocidade angular constante. Ele está em movimento circular. Só que ele quer saber qual é a força que age sobre esse objeto. Bom, das leis de Newton, aqui agora lembrando que a gente está tratando com funções vetoriais. Das leis de Newton, a força, num instante t, eu posso enxergar como, aqui, vetor, tá? Vetor. Massa vezes aceleração, né? E a gente sabe que a aceleração, ela é a derivada segunda, né? Aqui no caso não é R, é S, então por isso que é S duas linhas. Moral da história, eu preciso determinar quem é a força. Se eu tenho o espaço, basta eu derivar o espaço duas vezes, que eu tenho a aceleração, a massa m é um exercício teórico, tá? Então, basta eu calcular a derivada segunda, e aí a gente já consegue obter quem é a força, e aí a gente consegue interpretar ela geometricamente, o que está acontecendo. Então, como eu falei, de contas ele é rápido. Quem quer essa linha de T? Cuidado, muito cuidado com as contas, porque aqui agora tem regra da cadeia, tá? O A é uma constante, que é o raio da circunferência, então ele é diferente de zero, né? Cosseno de ômega t, seno de ômega t. Vamos derivar esse cara aqui. Isso aqui é uma circunferência, tá, gente? Ah, tem um ômega aqui dentro. É no sentido de velocidade angular, tá? Mas não deixa de ser uma circunferência com centro na origem, tá? E raio A, ok? Então, aqui eu tenho aqui, ó, a derivada desse cara. Quem que vai dar? Vou colocar em forma de símbolo, tá? Não vou colocar IJ, não. O A permanece multiplicando. Veja bem, o A vai permanecer multiplicando. É uma constante. Qual que é a derivada do cosseno? É menos seno. Menos seno de ômega t vezes a derivada de quem está dentro pela regra da cadeia. Como ômega é um número, né? Velocidade angular é um número, é uma constante. Vezes a derivada de quem está dentro. Então, isso aqui vai dar menos A vezes ômega seno de ômega t. Lembrando que esse ômega surgiu da regra da cadeia. Então, o A permanece multiplicando, derivada do cosseno é menos seno de ômega t vezes a derivada de quem está dentro, que é ômega.
Mesma ideia aqui, ó, vai ficar a derivada do seno é cosseno, ó, cosseno de ômega t vezes a derivada de quem está dentro. Eu coloquei o ômega aqui na frente porque é número vezes número, vezes o cosseno do ômega t. Fechou? Mesma coisa agora para o S, duas linhas de t. Eu acho, não, tenho certeza que numa altura dessa num curso, vocês já vão entender a conta que eu vou fazer. Menos a ômega é uma constante. Então, menos a ômega. Derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de ômega t. Vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de quem está dentro é ômega. Que é a derivada de ômega t é ômega, que é uma constante. Só que tem um ômega aqui. Então, vai dar ômega ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ficar menos a ômega ao quadrado seno de ômega t. Ok? Ou seja, aqui agora começam os ajustes para a gente tentar entender a força que está sendo exercida sobre o corpo, né? Sobre o objeto que tem massa m aí. Eu tenho que a minha S duas linhas de t... Pessoal, veja bem. Perceberam que isso daqui é um número, isso daqui é um número. Certo? Esse número aqui, veja bem, o ômega ao quadrado, com esse menos que está aqui, eu vou jogar ele para fora e vou manter o A aqui dentro. O A vezes menos A ômega ao quadrado é um número, ok? Isso aqui não é uma coisa que eu quero jogar o A para fora. Poderia, mas eu quero pegar esse menos ômega ao quadrado e jogar para fora, de forma que isso daqui eu posso escrever assim, ó, menos ômega ao quadrado, que multiplica A cosseno de ômega t a seno de ômega t. A gente já viu, ó, vou pegar um rascunho aqui para vocês entenderem. Se você tem um vetor do tipo r de t igual a f e g, né? Então, f de t vezes r de t. Se você multiplica por um alfa, por um número alfa, isso é alfa vezes a primeira entrada e alfa vezes a segunda entrada. Se esse alfa está aqui, você também pode jogar ele para fora. Foi o que eu fiz. Se ele está fora multiplicando, eu posso passar ele multiplicando cada entrada dentro. Se o mesmo número está multiplicando todas as entradas, eu posso jogar ele para fora. Foi o que eu fiz aqui, ó. Certo? Joguei ele para fora. O menos ômega ao quadrado, joguei ele aqui para fora. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem é esse cara aqui no nosso problema? Quem é ele? É o nosso S de t. Concordam? Ó, A cosseno de ômega t, a primeira entrada, A seno de ômega t. Ou seja, esse cara é o S de t. Logo, eu acabei de escrever o S duas linhas de t como sendo menos ômega ao quadrado S de t. Isso é importante para a interpretação do nosso problema. Fechou? E, portanto, e assim, quem vai ser a força? Que foi o que o exercício pediu. É massa vezes aceleração, que é massa vezes, aceleração S duas linhas de t, menos ômega ao quadrado S de t. E olha o que eu vou fazer aqui agora. Esse m menos ômega ao quadrado eu vou juntar numa única constante aqui na frente. Então, isso aqui fica assim, ó. Menos m ômega ao quadrado vezes S de t. Ok? Tá claro até aí, né? F de t é isso daqui. Ou seja, a força é menos m ômega ao quadrado vezes S de t. Pessoal, presta atenção numa coisa agora. Agora, aqui eu já defini quem é a força. Tecnicamente, do ponto de vista matemático, eu já defini uma coisa. É essa força. Só que eu quero que vocês observem o seguinte. Eu vou falar e depois eu escrevo. M é a massa do corpo. É um número positivo. Ômega é a velocidade angular. Estando elevado ao quadrado, ela é um número positivo. A massa é positivo. Ômega ao quadrado é um número positivo. Com esse menos que está aqui na frente, tudo isso é um número negativo multiplicando o vetor S de t. Certo? Então, observe o seguinte. Observe que, sendo m, primeira coisa, sendo m positivo e ômega ao quadrado positivo, então, eu vou chamar de alfa, tá? Menos m ômega ao quadrado é menor do que zero.
Isso é uma informação matemática, que vai ter um princípio físico. Logo, eu vou chamar de 2. A minha força, ela é um número vezes o S de T com esse número negativo. Então, só estou resumindo o que a gente escreveu. Agora, vamos lá. S de T é um vetor. É um vetor. Agora, vamos lembrar lá de VGA, certo? Ele é um vetor posição, não é isso? Tem a circunferência, o que, que o vetor posição faz? Pum, para um determinado T, aponta para a circunferência. Para um outro T, aponta para a circunferência. É isso que este vetor S de T faz, concordam? Isso aqui agora é a parte lá das aulas matemáticas teóricas mesmo, tá? Dado um certo T, ele aponta aqui, eu tenho esse ponto. Dado um certo T, eu tenho esse ponto aqui. Mas este é o vetor S de T. Para um determinado T, óbvio, né? Para cada T, você tem um ponto sobre a circunferência, que é o vetor S de T. Eu estou pegando o vetor S de T, que tem esse aspecto geométrico, e estou multiplicando por um número. O que acontece quando você pega um vetor e multiplica ele por um número? Você aumenta ou diminui o vetor. Isso aí é lá até de VGA. Você pega um vetor, por exemplo, pega o vetor V. O que é o vetor 2V? É o dobro do V. O que é o vetor menos 2V? É o dobro no sentido oposto. Opa! Esse meu alfa, quando ele é positivo, eu tenho o vetor S de T, isso é rascunho. Um vetor alfa S de T com alfa positivo, que não é o nosso caso aqui, ele aumenta ou diminui o tamanho do vetor S de T, interpretação geométrica. Aumenta ou diminui, porque se o meu alfa for um número entre 0 e 1, vai diminuir, né? Por exemplo, se o alfa for meio, é metade do vetor S de T. Se o meu alfa for maior do que 1, é maior. Mas o que importa é que o alfa positivo, certo? Vai ter um vetor de mesma direção e mesmo sentido. E se o alfa for negativo? O que vai acontecer? Eu vou ter o vetor S de T, que é o vetor posição, e o meu alfa, se ele for negativo, ele vai acontecer o quê? Inverter o sentido do vetor. E vai aumentar e diminuir o comprimento, dependendo do valor de alfa. Moral da história. Tem aqui uma interpretação geométrica do nosso problema. Olha quem que é a beleza dos nossos vetores que estão aí. E eu vou concluir, tá? Esse raciocínio, vou escrever, porque isso aqui é importante. Vou fazer apenas um aqui, ó. Se esse, eu vou passar por cima, tá? Ó, se esse cara é o vetor S de T, o vetor no sentido oposto ao S de T é a força que a gente obteve. Por que oposto? Porque ele é o S de T num sentido invertido do S de T. Se o teu S de T aponta lá para a circunferência, essa aqui é lá da parte da circunferência que a gente aprendeu e do rascunho que eu fiz agora, vou até fazer aqui, ó. Esse cara aqui seria o S de T. Quem é a força? É um vetor que está apontando no sentido contrário do S de T. Moral da história: quem é a força? Quem é a força que está apontando? É a força que aponta para o centro da circunferência. Esta força ela tem nome, chamado de força centrípeta. Então, esse caso aqui, nesse problema, o que eu estou querendo dizer é que a força obtida, ela age na direção oposta do vetor S de T e de intensidade distinta, porque é um número negativo, tanto é que eu fiz os vetores em tamanho e intensidade, gente, é de comprimento menor, tá? Porque eu tenho o vetor S de T, a outra aponta para a direção da origem. Eu tenho o vetor S de T, essa aponta para a direção da origem. Eu tenho S de T, aponta para a origem. É sempre no sentido oposto do que eu acabei de pegar. Então, isso daí, no caso, a força, que força que é essa? É a força centrípeta. Então, escrevendo isso daí para a gente encerrar a aula, isso quer dizer que a força obtida age na direção oposta, age na direção oposta e
de intensidade, porque tem um número, né? Oposta porque é negativo. E é um número diferente de 1, aquilo ali, né? Intensidade distinta a S de T. Só escrevi o que eu acabei de falar. Logo, a força aponta para a origem do círculo. Bom, com esse exemplo eu já encerro essa aula e encerro essa playlist. Era a ideia para dar era uma aula para dar algumas ideias de aplicação à física usando funções vetoriais. Teria muito mais, às vezes, exemplos para poder falar, mas eu encerro essa playlist por aqui. E nas 2 próximas aulas que a gente vai fazer alguns exemplos, claro, alguns envolvendo aplicações físicas, curvaturas, enfim, vou tentar fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou nessas 12 aulas dessa playlist. Então, sempre agradeço a participação de vocês e a colaboração de vocês cada vez mais é muito importante, ok? Então, tendo dúvidas, é só entrar em contato comigo, quando sempre puder, eu respondo. Então, grande abraço, galera. Nos vemos nas nossas 2 últimas aulas de exercício dessa playlist. Valeu!